3, 2, 1, começando. Minha barra não rodou, rodou. Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso programa Tô Graduado, sejam bem-vindos ao Unitim, seja bem-vindo, né, ao Projeto Integrador 1, juntamente com a minha parceira de trabalho, a Luana, juntamente com a minha parceira de trabalho, a Denilda, eu, que é o Bernardo, a gente vai conduzir, né, um encontro que a gente tem certeza que é muito leve, né, que é só um encontro de direcionamento, as ações que vocês já estão fazendo, já executaram, alguns já terminaram, outros estão ali em andamento, né? Então a gente começa na culminância daquilo que a gente fez ao longo desse semestre, que é um pouquinho mais curtinho, mas que bom que é curtinho, porque, né, vocês podem gastar energia para outros lados, do Tô Graduado, ou energia para si mesmo, cuidar das suas coisas pessoais da vida. Bem-vindo, Anderson, meu parceiro de trabalho também. Júlia, seja bem-vindo. Elivan, seja bem-vindo. Jerusilene, bem-vinda. Gilmara. Gleiniac. Opa, travou. Gleiniacase, perdão se eu pronunciei errado. Joana, Laurinda, Luana. Luana já dei oi, vou tirar meu oi. Manassés, Maria Helena, Maria José, Maria Vitória, as três Marias, Marissandra, Reusilene, Roberto e a Silvânia. Já começam a chegar outras pessoas, né? Nosso acolhimento para todos, já para que vão chegar na sequência. E aí a gente vai trabalhar numa perspectiva que é que a gente conheça os materiais que vocês vão ter que trabalhar agora nesta reta final, né, da nossa disciplina. Então, vou começar a compartilhar aqui com vocês. Então, um segundinho, estamos partilhando. Ó, pessoal dando boa noite, a nossa rivalidade tradicional, né? Quem que é de Paraná, quem que é de Miranorte, né? A gente gosta do barraco, de ver quem ganha, né? Cadê? Tá tudo aberto aqui. Aqui. Cadê? Aqui. Pronto, está aparecendo para vocês, né? Então, o que é o nosso apontamento de dia de hoje? Vamos pensar em datas importantes, tá? A nossa aula de número 10, na aula de dia 2 de outubro, é a postagem do banner de vocês, prestem atenção, né? Tem o template que já está disponibilizado, ou na sequência estará disponibilizado para vocês na Rota 10. 11, a gente tem um Meet ao vivo ali, né? Um dia depois, um dia que eu celebro, Denilda celebra, Luana celebra, que é o dia do professor, né? Não entendido como feriado, mas é um dia de celebração, que a gente faz um alinhamento das apresentações do nosso seminário. Na sequência do dia 20 e 21 de outubro, irão acontecer os seminários, os resultados de intervenção de vocês. E aí, por fim, né, a aula 12, no dia 30 de 10, é a postagem do relatório final. E o template estará na rota de número 12 disponível para vocês. E aí as pessoas começam a ter uma ansiedade, e eu convido vocês a pensarem que a gente tem dois tipos de ansiedade. A ansiedade boa e a ansiedade ruim. E a gente associa sempre a ansiedade ruim como, por exemplo, né, meu Deus, eu vou ter que fazer alguma coisa, e aí a pessoa fica nervosa, né, uma ansiedade bem ruim. Ansiedade boa, né? Opa, eu vou comprar finalmente o meu carro, era o meu sonho comprar um carro, e amanhã, e aí você fica eufórico, mesmo que você não durma, é uma ansiedade positiva, né? É algo que você almeja. Então, a gente quer convidar vocês a pensar em um relatório final com uma ansiedade positiva, de um momento que foi que culmina no trabalho final de vocês, culmina no esforço coletivo e também individual, porque por mais que vocês estejam alocados em grupo, né, a gente sabe que tem a parte que é, né, da Marissandra, a parte que é da Maria José, a parte que é do outro colega, então é um esforço individual e um esforço coletivo ao mesmo tempo. Na sequência, identificação, e por favor, né, lembra sempre que um relatório também é um documento técnico, tá? Ele é um documento com validade, então o nome completo dos participantes do grupo.
E o que é o nome completo? Uai, meu nome é Marcelo Cavalcante. Eu só tenho um sobrenome de registro? Não, eu tenho 2 sobrenomes. Então é Marcelo Cavalcante Soares. E cuidado para não esquecer nenhum dos colegas do grupo, né? E por que não esquecer nenhum colega do grupo? Porque a gente se baseia, como é um relatório padronizado, a gente faz a leitura de um relatório por grupo, né? Então, Denilda, Luana e eu, a gente não vai ler 40 e poucos relatórios de Paraná, por exemplo. Se são 7 grupos, a gente vai ler 7 relatórios, né? E não depois vai um ruído de comunicação, porque o colega vai dizer, eu fiz, só que o nome dele não estava no relatório que a gente leu. Então, automaticamente, o grupo faz um relatório e disponibiliza para o 7. Olha, para subir esse. Não é para mudar a formatação, não é para mudar a cor das letras, né? Teoricamente, os 7 relatórios do mesmo grupo têm que ser idênticos. Então, né, pensa muito sobre isso. A modalidade de intervenção, então, como que vocês realizaram essa intervenção? Eu estou apresentando aqui no modelo de PowerPoint, mas ele está no modelo de Word para que vocês tenham acesso e facilite, né, a inserção, a alimentação das atividades. O título da ação de extensão, lembrando que é o mesmo título da versão final do plano de trabalho, então, por favor, não muda, né? Kelber, mas agora a gente pensou um nome novo, né? E aí vamos pensar assim, Kelber chama-se Kelber, Luana chama-se Luana e Denilda chama-se Denilda, né? E Anderson chama-se Anderson, são nossos parceiros de trabalho aqui no dia de hoje, com exceção de Raíssa, que não está neste momento. Nesse sentido, Kelber já foi registrado num documento. Não posso ter o RG com nome, CPF com nome, alistamento militar com nome, CNH com outro nome. Só porque ao longo do tempo eu fui entendendo que eu queria me chamar Kelber Reutemann, para ser da família da Odete Reutemann e ter uma fortuna, né? Porque Odete vai morrer nos próximos dias, infelizmente, né? E aí Odete vai morrer e eu gostaria de ser um dos herdeiros dela, assim como acredito que todos vocês também gostariam. Então, presta atenção, né? Porque quando a gente vai fazer a planilha anterior para as notas e avaliações, a gente pega a anterior. Aí dizia assim, ação coletiva em tratamento de esgoto do rio Mumbuzinho. E aí a versão final diz outro nome. A gente olha assim, uai, né? Até a gente achar é mais trabalho, fora que é uma orientação. Se é uma orientação, a gente precisa seguir, né, as regras ali. Depois, na sequência, a introdução justificativa, né? Lembra que a gente comentou sobre isso, né? Contextualiza da onde que é a sua cidade, se é um bairro, como que é o bairro, né? Contextualiza o problema que você está utilizando como fonte inspiradora. É sempre uma pergunta para ter um projeto. As razões, que são as justificativas de por que você está realizando essa ação de extensão e a sua relevância social. Lembra que as pesquisas que a gente faz, elas são importantes para a ciência, mas elas são importantes para resolver um problema da sociedade, tá? E isso é relevância social da pesquisa. Uma observação importante, traz a mesma contextualização e justificativa da versão final do plano de trabalho, que as minhas parceiras ali, né, conduziram vocês no último encontro, e aqui fica meu agradecimento e reconhecimento às duas, né? Eu estava de viagem e literalmente, né, o meu voo de volta para Palmas saiu às 6h30, né? Então não dava nem para eu tentar logar para estar aqui, e fora que não teria uma qualidade, né, de participação como eu tenho nos outros formatos. Então elas conduziram ali a nossa atividade e deram, né, excelentes orientações para vocês. Obrigado, meninas. Na sequência, os objetivos, né, o geral, que é o propósito global do projeto de vocês, os objetivos específicos que ajudam que a gente chegue, né, que a gente alcance o nosso objetivo geral. Lembra dos ODSs, né? E aí tinha lá o ODS 3, o ODS 4, o ODS 17, né? Cada um foi escolhendo entre 1 e 2, né? Lembra que a gente sugeriu 3, 4, a gente, opa... Denildo e eu até brincamos, menos é mais, e eu fui no show do Menos é Mais, foi ótimo ali, né? A única coisa ruim, e olha como é a questão do nosso tema, né?
A Prefeitura de Palmas, para quem conhece a cidade de Palmas, tem um shopping chamado Capim Dourado e tem uma área verde na frente. A Prefeitura de Palmas fez a queimada controlada, né, no dia do show, que é o show no estacionamento. Então, vocês têm ideia da fumaça que ficou, né, e do mal-estar que causou a fumaça, porque lembra que queimada programada, né, ou controlada, a gente queima o solo, mas com a supervisão da equipe de bombeiros. Depois que queimou o solo, você vai lá e joga a água. Que eu não sou dessa área, por que a gente faz a queimada controlada? De forma muito simples, a queimada controlada é porque se a terra já está queimada, ela não tem como gerar novos fogos. E aí o que acontece? Quando o mato está alto, ele pode prender fogo a partir do meu pacote de biscoito recheado. Porque o meu pacote de biscoito recheado, que foi uma janta que não deveria, né? Mas eu fiz a compensação, eu trabalhei tanto, hoje eu mereço, né? O mereço às vezes nos afunda. Ele tem alumínio, né? Ele é um plástico, né, com alumínio. E aí, isso no calor pode derreter e provocar fogo. E quando o solo está muito seco, ele tende a prender fogo. Por isso que a gente tem a queimada controlada do Naturatins, dos bombeiros e tal. Ela é muito importante para que a gente evite acidentes. Mas ela foi feita num dia inapropriado, porque o espaço do lado, que era um espaço aberto, virou um espaço de fumaça. A gente ficou não só defumados, né, no show, literalmente, com cheiro de queimado, mas a gente inalou muita fumaça. Se você for pensar isso, se fosse um espaço fechado, mas que entrasse a fumaça, porque a fumaça entra, isso tem um impacto na saúde pulmonar, e infelizmente foram assim que centenas de pessoas morreram na Boate Kiss, um acidente no Rio Grande do Sul, há 2 décadas atrás. Tá? Foi pela inalação da fumaça. Achamos nossos ODSs, né? E na sequência, então, exponham os mesmos objetivos da versão final do plano de trabalho, façam um relato detalhado de tudo que foi realizado na ação de extensão. Metodologia, data, locais e demais informações que evidenciem a concretização da ação. Gente, vamos pedir aqui encarecidamente, eu vou falar em nome da Denilda, da Luana, do Anderson, da Raíssa. Não peçam para a inteligência artificial, especificamente o chat GPT, chat, faz um relato detalhado de uma ação de coleta de lixo na cidade de Paraná no dia 21 e 22 de agosto de 2025. Porque o chat, a inteligência artificial, não tem como saber o que aconteceu. Ela vai deixar um texto bonito, mas é um texto de uma coisa que não aconteceu. Então, todos nós vamos preferir textos mais simples, mas que sejam textos feitos por vocês, tá? Então, ele é mais humano, ele é mais realista e ele é mais fidedigno. Porque senão o texto, ele vai dar né? E se eu pedir em 500 palavras, ele vai dar em 500 palavras uma ação que ele acredita que seria boa, mas às vezes não foi uma ação realizada. Por exemplo, Denilda está participando do projeto de Paraná, ela foi falar com o prefeito sobre a importância da reciclagem, e o prefeito gritou com ela e mandou ela embora. Olha que grosseria, por exemplo, tá? O chat não vai saber esse detalhe, né? Ou ela foi muito bem recebida pelo prefeito, o prefeito comprou a ideia dela e, inclusive, contratou uma empresa terceirizada para fazer o projeto dela, para executar. E aí eu trago uma coisa que é de Miracema, e desculpa, eu não sei se é de Miranorte, se alguém souber de Miranorte, traz no chat, e eu vou trazer de Miracema porque é próximo. Miracema não tem coleta de descarte de entulhos, tá? O que é um entulho? A obra da construção, né? Então, você está construindo, quebrando uma parede, onde é que você joga esse entulho? Não tem aquelas caçambas que são terceirizadas, alugadas. E aí foi decretado pela Prefeitura Municipal que quem descarta entulho é multado. Então, pensa comigo. Como que você que quer aumentar a sua casa vai construir o restante da sua casa, mais um cômodo, vai quebrar uma parede, vai juntar uma sala com uma cozinha, né?
como que você descarta esse resto de tijolos? Porque se você descartar em qualquer lugar da cidade, você recebe uma multa. Mas a cidade não oferece serviço nem público nem privado para contratação. Vocês entendem que isso causa um impacto ambiental, né? E dependendo se estiver em áreas de água, isso impacta também na saúde das águas. Então, isso foi uma ação que eu descobri agora, na segunda-feira, estando em Miracema, porque estava um morador, né, ia falar uma palavra feia, indignado, porque ele estava recebendo uma multa da prefeitura. Então, são ações assim, né, que o gestor público precisa interligar. Porque o gestor público pensa pelo bom ordenamento e gestão dos recursos da prefeitura, mas ele é público, e público é para o povo, né? Então, como resolve o caso assim, né? Uai, Miracema vai ter que fazer um contrato e uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, passa um caminhão do entulho recolhendo este material, né? Por isso que Miracema, só por curiosidade, é uma cidade que não tem construção civil ativa, porque não tem onde fazer esse descarte. Então, a pessoa que está construindo um mercadinho, uma loja, ela paga para construir e ela paga para se livrar do lixo, né? Então, isso é bem complicado. Bom, relato detalhado da ação, né? Traga o que foi realizado, metodologia utilizada. Opa, aqui foi de novo. Né? Resultados alcançados, né? Qualitativos, então, são resultados importantes, atividades que foram satisfatórias, quais os pontos negativos. Tudo isso é dado qualitativo, né? E dados quantitativos, é os números. Então, quantos discentes, quantos alunos da Unitim estiveram envolvidos, né? Quantos professores da Unitim estiveram envolvidos? Quantos técnicos administrativos? A comunidade externa, que não faz parte do universo Unitins, né? E aí, o número total de participantes. Kelber, eu fiquei com vergonha, a minha ação atendeu apenas uma turma na escola. Não pensa assim. Pensa que a sua ação atingiu 30 pessoas e 30 pessoas podem modificar muitas realidades. Porque se eu sou uma criança, se eu sou um adulto, e eu volto para minha casa e eu ensino meu pai, a minha mãe, meu filho, a minha filha, esta ação vai se dissipando. E o que era 30, automaticamente vira 60, 90, 300, 1000 ou até 1 milhão. Tem um filme que não sei se vocês conhecem, senão fica uma dica bem carinhosa, né, que é mais um carinho na alma, né, do que uma atividade pedagógica para que vocês façam nada. Né? Depois, porque às vezes pede um filme, pede uma resenha, pede um comentário, pede um relato, não estou pedindo, estou só sugerindo, tá? Como um filme para ver domingo. Tem YouTube, Netflix, várias opções gratuitas e pagas, que chama A Corrente do Bem. Né? E Corrente do Bem é uma ideia de um menininho da escola, que ele fala assim, eu vou fazer uma ação, eu vou fazer uma ação para 3 pessoas, uma boa ação para ela. E ela tem que pagar essa ação que ela recebeu para 3 outras pessoas. Ou seja, uma pessoa ajuda 3, a 3 ajuda 3. Então, automaticamente, Professor, está travando. Só para mim que está travando aí? O professor está falhando. Está falhando bastante. Melhorou a sua última fala. Melhorando. Melhorou. Sem som. Professor Keldo está sem som. Papai! Professor Kelber, professor, não estamos te ouvindo. Seu áudio. Ele está fazendo, acho que um teste lá. Ah, está fazendo teste? Isso. Pronto. Agora foi, né? Foi. Olha as tecnologias conectadas, né?
o celular aqui puxou o som pro celular, né? E aí, então, automaticamente, o som estava saindo só pelo meu celular, aí vocês não iam escutar. Até onde que vocês chegaram, meu bem, na minha fala? Pegaram um exemplo do filme? Isso. Tá, perfeito. Então, né, uma criança conseguiu ajudar 12 de imediato e aí foi e virou um movimento. Então, é um filme bonito que é a ideia de vocês, porque às vezes quando a pessoa vê que ela atingiu poucas pessoas na cabeça dela, ela fica triste. Mas eu convido vocês a pensarem que se você atinge uma pessoa, essa pessoa é muito importante. Se você salva a vida de uma pessoa, esta pessoa, ela é insubstituível na família dela, né? Você salvou uma só pessoa. Nossa, que pouco. Não, você salvou uma pessoa, tá? Então, pensa nessa sistemática. Na sequência, então, as dificuldades encontradas, seja generoso de dizer, né? Não fomos recebidos, fomos mal recebidos, mas não cita nomes, tá? Fomos mal recebidos pelos gestores responsáveis, não digam pelo prefeito, porque mesmo que não digam o nome, prefeito de Paraná, X, prefeito de Miranorte, pelo secretário municipal de educação, ele foi mal educado. Dá para saber quem são as pessoas, né? E a gente faz isso por uma questão ética de sigilo e para evitar processos, evitar que a gente está entendendo assédio junto às pessoas, tá? Então tem esse cuidado. É importante destacar o que foi negativo, porque quando os outros vão ver nos relatórios de vocês, vão ver que não foi um mar de rosas, não foi tudo tranquilo, teve entraves, né? Então, pensa sempre nessa sistemática. Conclusão no que base daquilo que foi desenvolvido, né? A construção e desenvolvimento da sociedade, os conhecimentos que agregaram, valor, experiência, vida acadêmica e formação pessoal. E pensa que também as relações que vocês estabeleceram enquanto grupo, de 3 elementos, de 4, de 5, eu acho que eu vi até grupos de 6 e 7. Né? Não me recordo, sou ruim de memória. As referências, aí aqui tem as referências na ABNT. Aqui eu convido vocês a usarem o chat GPT, tá? Aqui vocês podem usar. Você bota a referência lá e você pede, oi chat, e eu sou sempre educado com ele. Oi, chat, tudo bem? Estava com saudades, né? Formata para mim, por favor, as referências abaixo na ABNT. Obrigado, né? E aí eu brinco porque a gente tem que ser educado com o chat GPT, né? Porque já falam que eles vão dominar o mundo, né? E aí, lembra daquele filme Planeta dos Macacos? Que os macacos escravizavam um homem, porque entendiam que os homens tratavam os animais, né, de forma errada. Então, eu não quero, né, ter uma situação que seja violentado pela inteligência artificial. Então, se isso um dia acontecer, ele vai ver assim, não, ele era educado, ele dava bom dia, boa tarde, boa noite, tá? É uma brincadeira, mas eu faço de verdade mesmo, tá? Mas não pensando nessa revolta das máquinas. Relatório fotográfico, né? Poxa, a gente já viu no nosso grupo de WhatsApp fotos bem interessantes que comprovam e evidenciam a ação executada. E ela não é só para comprovar e dizer que vocês estiveram lá, né? Ela é para registrar e reconhecer o trabalho de vocês. Porque às vezes a gente tem as práticas exitosas, a gente pega uma foto, a gente pega depoimentos, né? Então coloca na legenda da foto a data, o nome da atividade e o local da realização. E se tem ali poucas pessoas, coloca, né? Da esquerda para a direita, Denilda, Caetano, Luana, Anderson e Kelber, né? Você diz quem são as pessoas, isso se você souber, tá? Se for aluno, se for comunidade externa e você não tem como saber, nem se preocupe em buscar essas informações, tá? É que é mais bonito você nomear as pessoas, né? Faz com que elas se sintam mais importantes e partes do processo. Aí tem o nosso banner, tá? E aí tem o modelinho do nosso banner. E aí, o modelinho do banner tá aqui nos slides, que vai ficar para vocês, tá? Mas eu vou pegar o próprio modelo para mostrar, porque aqui separado, tá aqui também como material de apoio, mas eu vou mostrar ele como que ele fica na prática, tá? Porque ele fica mais visual para que eu consiga explicar para vocês. E tudo isso aqui é o que ele vai ter. Lembra que o banner tem um tamanho padrão e um limite, tá?
Então, não precisa se empolgar nas escritas, mas não seja miserável. Eu sei que está final de mês, a gente tem que economizar, tá? Mas não seja tão miserável na escrita do seu material, tá? Aqui. Tá aparecendo agora o banner para mim, Luana? Sim, professor. Obrigado, meu bem. Ó, aqui o banner está aqui definido exatamente o que vocês vão usar ali em slides separados, tá? Mas olha que bonitinho que a nossa equipe, né, gráfica ali organizou para que vocês. Tá tudo pronto, é muito fácil, só clica e preenche as informações. E já colocamos ela em vermelho, tá? Então, o título em caixa alta, tá? Ou letra maiúscula, a fonte que você vai usar, se você vir e clicar aqui, já está no tamanho e já está na fonte de tudo, tá? Para facilitar, não dificulta onde não merece dificuldade. Aqui nossos maravilhosos autores, Charles Darwin, né? E Ayrton Senna, um dos pais da física, né? E o pai das nossas corridas de Fórmula 1 do Brasil, um herói nacional. E aí tem, né? Ó, o nome dos autores, lembra que é o nome de todinhos vocês no coletivo, tá? Lembra que ele está em negrito, né? Que é o termo, um dos termos, mas eu gosto mais em destaque. Ele está centralizado e ele está separado por vírgula, ou seja, é só continuar aqui, tá? Mas, por favor, não deixe o Charles Darwin, tá? Senão ele vai se revirar no túmulo, porque ele não mexeu com a questão da cultura oceânica, e nem o Ayrton Senna, tá? A ODS que você escolheu, então bota aqui a 3, a 4, a 17, né? A modalidade de intervenção, você vai recortar lá do plano e só vai colar aqui, tá? Introdução justificativa, né? Ó, preferencialmente, ao invés de texto, utilizem tópicos, né? Tópicos é isso daqui, gente, ó. É frases curtinhas, né? Que vai descrevendo, não é um texto corridão. Objetivos, pega o geral, os específicos, é só recortar e colar. Ih, tá fácil demais. Vamos dificultar isso aqui. Não, mentira, não vamos não. Público-alvo da ação, né? A quem você direcionou. Lembra que tanto o Denilda, Luana e eu falamos nos outros encontros, né? Comunidade. Comunidade é muito vasto. É a comunidade do bairro tal, é os alunos da escola X, alunos e professores da escola Y, tudo que vocês já têm e já fizeram. O relato, né? E aí, gente amada, tem um espaço aqui que é o espaço máximo que você pode usar. Então, se eu quero descrever e eu quero ocupar até aqui o final. Não, a gente já organizou visualmente, esteticamente para facilitar a vida de vocês. Então, você vai entender que você tem aqui 3 linhas, aqui daria umas 8 linhas, mais ou menos, não mais do que isso, né? Agora aqui, você tem esse espaço até aqui. Aqui você pode falar mais, aqui você pode falar menos. Conclusão no básico que foi desenvolvido, e as referências aqui. E aqui o relatório fotográfico, né? Pegue fotos bem bonitas, né? Que apareça, né, a ação. É porque às vezes é legal que a ação é da cultura oceânica e aí aparece uma pessoa de costas segurando um livro, porque a pessoa ficou bonita na foto que ela segurando um livro. Ela ficou lá com o livro aberto, com uma cara de intelectual, mas não é a foto de uma atividade do projeto, né? Kelber, é real mesmo? É só isso? Parece tão fácil. É fácil, né? A gente não quer que vocês façam mais do que precisam, porque a gente quer a qualidade do trabalho de vocês. Lembra que nosso conceito é 5, qualidade a gente já tem. Então, a gente quer manter a qualidade. E qualidade a gente mantém, né, a partir de quantidade que a gente dá conta. Então, se o João vende salgadinhos, ele vende salgadinho a R$1 e ele consegue fazer bons salgadinhos, se ele colocar 50 centavos, ele vai ter que fazer o dobro para atingir as vendas. A qualidade vai cair. E se ele vender por 25 centavos, vai ser o quádruplo, né? Então, presta sempre atenção em relação a isto, tá? Depois, na sequência, né?
Calma aí, está abrindo aqui. Cadê aqui? O banner. Agora aqui. Relatório final. Agora, relatório final. Relatório final. Oxe, moço. Abre. Uma coisa. Tá no banner. Aí. Relatório final, né? Tá aparecendo aqui agora relatório final. Mesma coisa, tá? Mesma coisinha ali, tá? Recorta, cola, né? Dificuldade nenhuma. O relatório final, ele é 90% igual ao banner de vocês, tá? Então, eu tenho um relatório final com as mesmas demandas, tá? Minha sugestão para vocês, preenche o relatório final primeiro, tá? Preenchi o meu relatório final, aí eu volto lá e vou lá para o meu banner, né? E aí eu vou lá para o meu banner, e no meu banner eu só extraio aquelas informações que eu utilizei, né? Aqui, ó. Ó, aí eu só vou lá e recortei as informações no meu banner. Ctrl+C, Ctrl+V, né? Esse é o tipo de plágio que a gente deixa, né, Denilda? Porque foi a pessoa que fez, ela recortou e colou e economizou a vida, não é? Exatamente, até mesmo que vai estar pronto, né? Igual o professor Keller falou, e os resultados, gente, por favor, contem realmente o que aconteceu. Agora, nessa trabalho que a gente conferiu, metodologia é o que vocês iam fazer em cada etapa. Lógico que o trabalho do colega pode ser diferente do outro. Uhum. Agora, resultados, cada um vai ter o seu. Então, esse aí pode copiar e colar, porque já está prontinho, é só pegar do um e jogar no outro, porque isso vai ser rápido. Vai ser rápido. Luana, Denilda, Anderson, tenho certeza absoluta, né, que ninguém vai atrasar esse relatório, porque ele é fácil de preencher, e se preencher o relatório em 2 minutos, não mais do que isso, pode botar o cronômetro para rodar, você recorta do relatório e cola aqui as informações, né? Não demora mais do que 2 minutos. Se demorar mais do que 2 minutos, é porque você pegou o celular para ver a notificação e aquele contatinho que ficou horas sem te responder, ele não te ama. Ele tá te enrolando enquanto ele não encontra uma pessoa que ele julga ser melhor que você, tá? Não caia na cilada, né? Que é cilada. Abrimos para dúvidas, sugestões, elogios. Recebemos Pix também. Eu vou falar alguma coisa aqui que eu tô. Claro. Eu levantei a mão. Acho que minha mão está levantada, ainda vou tirar. Professor, eu ia falar para eles assim, a questão da dificuldade mesmo, né? Eu sei que nós fizemos as conferências, então, quer dizer, vocês tiveram várias oportunidades para estar aperfeiçoando e arrumando o trabalho. Teve a versão inicial, depois teve a versão do trabalho final. Por favor, pessoal, ao fazer o banner, visitem o que foi enviado de correções, porque o professor aqui, nós, a Luana, tanto o professor já tinha falado, né, feito as correções anteriores, e a gente mandou todos os trabalhos lá conferido. Talvez ficou faltando alguma coisinha para arrumar. Se vocês pegam a versão lá, ninguém olha o que foi conferido, porque mandou a versão final. O que aconteceu? Recebeu a nota. Muita gente
não vai entrar lá para ver. Aí está com a sua versão aí, não viu o que foi de correção? Vai fazer errado de novo. Aí vai eu ter que riscar, eu não gosto de ficar riscando. E falar, olha, tá errado, não tá assim, vamos alterar, vamos aprimorar, surgir dessa forma. Quando estou sugerindo, né, porque eu também não quero, para melhorar. Por exemplo, o título, igual o professor falou, o título já foi decidido na versão final que ia ficar aquele título, porque muitas vezes vem o título desde do início, vem, não muda, mas chegou na fase inicial, teve alterações. Eu sugeri que ficava melhor assim, e vocês alteraram também. Então, quer dizer, a versão final que vai ser o norteamento, mas não a versão final que vocês fizeram. Vocês têm que dar uma olhadinha no que precisa melhorar. Reforço, agora vocês vão ter que escreverem com as palavras de vocês, vocês já estão bem evoluído, aprimorado, creio que com as observações, com as aulas, todo mundo já estão craque em desenvolver o projeto. Porque o banner vai ser tudo para o seminário, gente. Imagina chegar um banner com erros ortográficos, com as referências, que era só jogar lá e pedir, né, a IA para fazer ela nos conformes, né? A gente que só pega, gente, foi triste. Só mandava o link da internet para mim. Eu falava, Denilda, meu Deus. A gente pode também pedir para a IA revisar o texto. Pode também, tem como. Como. Pode. IA, revisa para mim este texto, mas cuidado, não é escreve para mim, não é amplia o texto, né? Não. Revisa para mim. É né? Corrigir, revisão. Revisa, corrige, né? Não precisa nem escrever linguisticamente, porque ele já vai entender que ela é muito esperta. E aí, se você faz embora a gente colocou em datas separadas, gente, eu, Denilda, Luana e Anderson, tenho certeza que nós iríamos fazer o relatório e já fazer o banner, porque é só recortar e colar e tá livre. Ganhou a semana de folga da gente, né? Porque é só recortar e colar. E aí, detalhe, gente, muitas pessoas têm dificuldades com formatações, tá? A gente já viu isso nos outros projetos ali, e aí a gente convida, né, que vocês vão ali no polo, né, conversem com o Anderson, conversa com a Raíssa, porque no polo a gente tem uma estrutura de computadores também, às vezes a gente sabe que muitos de vocês fazem o uso... Opa, é que eu estou olhando pela tela grande para poder ler as coisas, né? Mas a minha câmera está virada para o outro lado, agora eu estou vendo a minha carinha ali ficar virada. O celular, muita gente, a gente sabe que hoje já faz tudo pelo celular, mas às vezes o celular desconfigura, né? Então vai ali no polo, se não sabe configurar, aprende, né, junto com o Anderson. E por que aprende? E por que não pede para o Anderson fazer ou outra pessoa fazer? Porque vocês vão trabalhar com arquivos básicos de Word, né, durante a vida profissional de vocês. Então é importante aprender essa ferramenta, que ela é simples, tá? Ela é uma das mais simples. Mas a gente entende que tem gente que teve acesso a computador, a gente teve acesso à internet, são realidades diferentes, né? Mas que bom que a gente tem, além da Luana, Denilda e eu, aqui na cidade de Palmas, a gente tem Anderson e Raíssa em Paraná e Miranorte para fazer esse contato mais humanizado. Não que a gente não seja humano, mas é um contato real, né? De olho no olho, toque, né? E aí sejam legais também quando forem visitar o Anderson e a Raíssa, né? Leva uma caixinha de bombom, leva uma caixinha de bis. Ó, vim te trazer problema, mas eu trouxe doce. E todo mundo fica feliz com doce, né? O pessoal aqui trouxe o lanche na última vez que a gente fez uma reunião. Mais do que justo, Anderson, né? Eu brinco ali com os meus orientandos, Anderson, né? Quando você vem lá, me traga um bolo, né? Porque a gente fica tomando um café sempre tem na sala. A Denilda viu isso ontem, né, Denilda? Foi lá pegar o diploma e eu falei, só te entrego o diploma se eu ganhar um bolo, que é para o nosso setor, que a gente fica ali conversando com o estudante, que não vai mais ser nosso estudante, né? E fica conversando, vira um processo mais humano, né? Mas não gostei, porque veio... Como é que é o nome daquilo, Luana? Mangulão. Eu nunca sei falar. Mangulão. Mangulão. E aí me disseram hoje que mangulão é um pão de queijo que não deu certo na vida, né? Aí eu achei bárbaro.
É que gosto é gosto e eu não gosto. É que eu não vejo sabor naquilo Tinha ali. mangulão ontem, eu não comi, estava tão corrida lá que eu não estava nem conseguindo dar conta que eu só tomei, nem água tomei direito. Eu queria ter comido Não, aquele você falou que mangulão. não queria comer porque você queria fazer dieta. Para de Não, graça. dieta nada. Aquilo era porque eu estava lá estressada com o link. Eu gosto tanto do link. Porque eu fui lá dar um bombom para a Danilo assim. Não, só agora eu pra- vou te dizer, do bombom, realmente eu estou no jejum. Então aqui, vou comer daqui 4 dias, que aí termina meu. Oxe, eu já comi, foi 3. Mas, gente amada, dúvidas, reclamações, elogios, pics. Professor, o pessoal aqui de Granorte, eles estão com uma dúvida em relação ao seminário. Tá? Como que vai ser feito? A gente vai colocar o banner e vai ter uma apresentação? Essa tá uma dúvida entre os alunos aqui. Então, Anderson, a gente trabalha na área da saúde mental um sofrimento por vez, tá? Porque a gente vai preparar um detalhamento de como que vai ser a apresentação, mas geralmente a apresentação é com um banner do seu lado, impresso, né? Você só comenta. Não é alguém que vai perguntar, né? Qual é o autor que subsidia, o que aconteceu aqui, qual o embasamento teórico dessa metodologia? Não, né? Vai ser alguém que vai perguntar assim, me conta um pouquinho. Eu não quero ler, aqui tá para eu ler, mas eu quero que você me conte como é que foi essa ação. E o mais importante, me conta como foi a ação para você, né? O que impacta na sua vida como gestor público. Então, a gente chama a apresentação de banners, Anderson, sempre como uma conversa, que você tem um roteiro ali que é o seu banner. Vocês não viram ali eu com um roteiro de slides, né? Mas eu estou lendo o slide? Não, eu estou conversando sobre, né? Então, é uma conversa e, assim, sintam-se muito tranquilos, porque não tem ninguém. O Anderson não sabe mais, a Raíssa, a Denilda, o Kelber, nem a Luana do que vocês que foram lá e fizeram as ações. Então, sintam-se bem acolhidos. Mas, Anderson, na sequência que chegar mais próximo, né, vem um passo a passo ali. Vai ser, né, João e Maria vão observar e vão ficar conversando 5 minutos com cada grupo. Vai ter certinho o dia, a hora, o local, como, tá? Então, pode tranquilizar ali teus alunos e do outro polo também, que agora nosso foco é o relatório e automaticamente o banner também. Dúvidas? Não, certo, professor. Obrigado. Hein? Obrigado eu, meu querido. Dúvidas, reclamações, doação de bolos, né? O povo tá quietinho, deixa eu ver se o povo escreveu algo ali no chat, além de bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, perdão, não li. Começou o povo, boa noite, Paraná. Texto com alma, isso mesmo, que tenha sentido e significado para vocês, né? Aqui em Miranorte não conheço nenhuma empresa que presta serviço também. E aí, talvez, Anderson, inclusive, talvez Miranorte também tenha um decreto que a pessoa pague uma multa, né? Eu me senti incomodado, porque se eu construir uma casa, eu vou ter que calcular para pedir que Palmas vá recolher os entulhos. Então, tu imagina o gasto disso dentro de uma obra, né? A Creonice diz que no nosso povoado também não temos pessoas que fazem limpeza urbana e nem onde fazem descarte de lixo. É bem difícil, lamentável. Por isso que, às vezes, tem zonas da cidade que não são povoadas, que são entulhos, mas que não são tão povoadas, mas são povoadas por alguém. E aí a Marissandra, por exemplo, mora numa zona próxima dessa, e aí que nos junta entulho e junta bicho. Vocês sabem, né, que nos escombros de pedras, de telhas, eu tenho o quê? Eu tenho escorpião, porque é um processo úmido, né? Então vai juntando automaticamente o escorpião. Se jogarem lixo orgânico, eu vou ter baratas, e aí eu vou ter mais escorpiões, e eu vou ter ratos também. Eu começo toda uma cadeia, né, de animais ali. Reclamaram do meu áudio, pena, mas eu corrigi, né? Ficou ruim, mas a gente rapidinho, né, melhorou ali. Nossa tutora está aqui, nossa tutora aqui, Rayane, professora, nossa tutora aqui de Paraná. Isto, né? E a Angélica também está dizendo que estou aqui. Luana, alguma coisa a declarar? Não, o senhor falou tudo, professor. Falei tudo e mais um pouco. Denilda, algo a declarar, minha amiga? 19, faltando assim 3 minutinhos já, fechando a aula, só desejar.
Me colocar à disposição, se alguém tiver dúvida, e vamos com tudo arrasar nesses banners, gente, porque ele vai ser o seminário. Eu sei que muitos aqui nunca apresentaram um trabalho acadêmico, então vamos lá fazer bonito, tá? E qualquer coisa, nós estamos aqui para ajudá-lo, para apoiar, como sempre estivemos. Nunca apresentaram, mas vão ter a experiência. E quem sabe depois eles vêm aqui fazer mestrado com a gente em Paulo. Exatamente, começa por aí. Eu comecei foi com um banner desse bem aí, gente. Depois, eu estava até lembrando o meu primeiro banner que eu escrevi, gente. Eu já estava não lembra a data, não, Benilda. Ninguém precisa saber. Não posso voltar naquela, não posso voltar lá, não posso. Não lembra, professor? O passado não nos pertence mais. Vamos agora com. Agora vai lá. Professor. Oi, Gilmara. Sobre o entulho em Miracema, a prefeitura tem uma logística, não sai multando todo mundo que bota entulho de construção na porta, não. A pessoa está construindo, ela sabe que vai botar o entulho, ela vai, né, entra em contato, tem o departamento, né? E aí ela entra em contato, tem um telefone, e ela vai dizer, olha, eu tenho um entulho que vou colocar para fora de construção, e aí eles agendam, ela coloca e eles pegam no dia agendado. Não pode colocar de qualquer forma. Olha, isso é uma informação muito importante, obrigado, Gilmara, né? Mas é uma informação que talvez a prefeitura de Miracema precisa fazer circular mais, né? Porque precisa informar para não ser multado. Mas muito legal você trazer essa informação para a gente, né? E se Na realidade, está tendo muita divulgação, né? Inclusive, salvo engano, na semana passada, teve até carro de som na rua fazendo a divulgação. Eu já ia te dizer isso, mulher, porque o que Miracema funciona bem é carro de som, né? Tem, eles colocaram, inclusive, com a divulgação tem o telefone, né? Tem a equipe responsável com tudo. Aí tem um cronograma também da limpeza por bairro e por ruas, né? Coloca, por exemplo, no meu bairro aqui, do dia 19 até ontem, foi o cronograma de limpeza. Coloca nas datas de cada rua. Às vezes acontece de demorar mais de 2 dias, conforme, porque eles colocaram estipulado uma data X. E eu observei que eles passaram 2 dias a mais aqui no entorno. Eles terminaram ontem. Então, assim, para a gente aqui melhorou, porque assim, às vezes as máquinas tiravam a sujeira, o entulho, as galhadas, e a máquina nem sumia, já colocavam novamente. Aí com o cronograma, não, tem-se um controle, porque nem todo mundo tem esse cuidado de fazer essa limpeza, né? Infelizmente, é um trabalho de formiguinha, uma conscientização assim que é muito complicado. Mas, Gilmar, obrigado pela interlocução, né? E eu fico feliz que a gente vai encerrar a nossa aula de dia de hoje aprendendo algo sobre isso, né? E sobre o gestor público, porque agora ali, né, o que era uma crítica vira um elogio, e a gente tem que reconhecer isso. Então, se tem um cronograma, se é informado e se a prefeitura está fazendo um trabalho de divulgação, né? Então, vamos dar palminhas para os gestores públicos que estão fazendo isso lá, né? Ó, literalmente vou dar palminhas aqui, né? E vamos, né, encerrar nosso dia de hoje. Luana já fez o nosso registro fotográfico.